Olá, queridos, eu cumprimento a todos mais uma vez com a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Com imensa alegria que estamos aqui mais uma vez iniciando o nosso segundo trimestre, desse ano. Vai ser uma lição muito importante, muito relevante e maravilhosa para nossas vidas. E o comentarista dessa lição, desse trimestre agora, é o pastor Osiel Gomes, ali da cidade de Tirirical. Ele é um grande ensinador da palavra, um grande pregador da palavra. E esse trimestre nós vamos estar estudando, sobre a carreira que nos está proposta, o caminho da salvação, santidade e perseverança para chegar ao céu. Queridos, nós já trouxemos aí um resumo de todas as lições. Nós temos aí um vídeo especificamente para isso. E nós vamos então darmos a introdução dessa lição, que é a nossa lição de número 1, que vai nos falar sobre o início da caminhada. A você, meu amigo, que deseja participar da escola dominical presencialmente, nós temos em nossa igreja sede, na Assembleia de Deus Eterno Belém, na rua Cuiabá 146, todos os domingos às 8h30 da manhã. E temos também na congregação aonde nós estamos, todos os domingos às 8h30, na rua Antônio Venâncio Lopes, 2034, no bairro da Vila Esperança, aqui na cidade de Presidente Epitácio. Muito bem, isso aqui não substitui a aula presencial, isso aqui é uma preparação, isso aqui é um aperitivo, um preparo para o meu amigo professor ou professora ter melhor entendimento e compreensão na sala de aula. E com isso também você precisa fazer um mapeamento da didática da lição. Por exemplo, você precisa preparar fisicamente, você precisa dormir, você precisa descansar, você precisa preparar emocionalmente, precisa se preparar intelectualmente, você precisa ler, revisar, estudar, ler a lição, reler. Leia a revista. Não deixe para ler em cima da hora ou no dia que vai dar aula, o Espírito Santo vai revelar. Não faça isso. Se prepare, se programe, procura dicionário, temos o livro de apoio, procura enciclopédia, procura se inteirar na declaração de fé, procura ler bons livros, principalmente o livro Peregrino, que vai frente a frente com essa lição. É um livro, depois da Bíblia, o livro mais vendido do mundo todo. Tem o Peregrino e agora tem a Peregrina também, que é muito importante você ler esse livro. Muito bem. Vamos falar então a nossa lição hoje, número 1, o início da caminhada. Queridos, como que a lição em classe está em João capítulo 3, que vai nos falar, daquele encontro de Jesus com Nicodemos. Veja que foi Nicodemos que procurou Jesus. Não sabemos especificamente, o porquê dessa procura dele de noite. Talvez foi devido à sua popularidade, que ele era membro do Sinédrio, que era composto por 71 pessoas, e ele fazia parte do Sinédrio, tipo como ele era um político também naquela época. Mas ele também era um mestre, ele era um doutor da lei, Ele era um grande estudioso da tradição, da palavra do Senhor. Só que ele conhecia somente a letra da lei. Ele conhecia somente os escritos. Veja que foi ele que procurou Jesus de noite, Nicodemos, só que depois de um momento, quase que ele não aparece no ministério de Jesus, e no final da carreira ele apresenta trazendo alguma coisa, especiaria para ajudar, ali na preparação do embalsamento do Senhor Jesus Cristo. Veja que certa feita também ele defendeu Jesus no Sinédrio. Então é algo muito maravilhoso a história de Nicodemos. Mas o que me chama a atenção é que ele procurou Jesus de noite, mas ele foi diante daquele que é a luz. Ele é a luz que ilumina o mundo que está em escuridão e em trevas. Mas Jesus, em aquele diálogo com Nicodemos, em João capítulo 3, versículo 5,
Diz o quê? Quando ele reconhece que aquele sinal, né, que Jesus fazia, tinha que Deus estar com ele para realizar. Ele reconhece o poder de Deus. Jesus então disse: na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Veja só. Nascer de novo aqui para ver o reino de Deus. Só que, quando o diálogo continua, o versículo 5 diz assim, porque ele achou que era tornar a entrar no ventre da mãe. Então Jesus falou assim, Jesus respondeu, na verdade, te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Veja só, se você não nascer de novo, você não pode ver o reino de Deus. Se você não nascer da água e do Espírito, como diz aqui, você não pode entrar no reino de Deus. O que significa aqui o nascer da água e do Espírito é o que nós vamos estar estudando aqui no decorrer desta lição. Muito bem. Queridos, o tópico 1 vai falar sobre a caminhada com Cristo. Palavra-chave, caminhada. Sabemos que nós estamos, queridos, como peregrino nessa terra. Haja vista a capa da revista, mostra uma pessoa caminhando lá, uma luz iluminando e um púlpito lá no final. E mostra também toda a família caminhando. Nós estamos, queridos, em uma caminhada. E aqui vai falar sobre os dois caminhos, o da vida natural e o da vida com Cristo. O da vida natural é a caminhada do dia a dia, o que nós vivenciamos. Por exemplo, esse ciclo, né, que é o quê? Que é a juventude, a fase adolescência, né, a adulta e a velhice, esses 4 ciclos. Então nós sabemos que existe também a nossa caminhada com Cristo, a caminhada espiritual. Pedro diz que nós somos como peregrinos aqui na terra, forasteiros, peregrinos. Paulo diz também em Filipenses 3, 20, que a nossa cidade está no céu, né? Ele disse aqui, deixa eu conferir e ler com os irmãos, aqui em Filipenses, capítulo 3, versículo 20, olha só. Pois a nossa cidade está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Então a nossa cidade está no céu. Então a qualquer momento, Jesus virá para buscar a sua igreja. E quando falamos sobre caminhos, queridos, ou caminhada, existe a nossa caminhada espiritual com Cristo. Quando falamos sobre isso, a história, no início da igreja primitiva, ou no início da igreja, os cristãos, as pessoas que seguiam Cristo, eram considerados como aqueles que eram do caminho. Isso está em Atos, capítulo 9 e o versículo 2. Então, quando alguém se dizia ser cristão, um seguidor de Cristo, para alguns era seita, mas outros era considerado como um caminho. Atos capítulo 9, versículo 2, quando Paulo vai perseguir os cristãos. Ele pediu cartas para a sinagoga de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, homens, mulheres, os levasse presos a Jerusalém. Aqui é o Paulo antes dele se converter. Veja que Paulo aqui persegue aquelas pessoas que ele fala que eram do caminho. Então, quem eram essas pessoas que eram do caminho? É aquelas pessoas que seguiam a Cristo Jesus. Atos também, capítulo 22, versículo 4, Paulo mesmo em sua defesa diz, ele diz que perseguiu os que eram do caminho.
E quem são essas pessoas, queridos, que eram do caminho? Eram aqueles que seguiam a Cristo. Por quê? Nós vamos ver que lá em Provérbios 14, o verso 12, diz que há caminho que ao homem parece direito, mas o fim são caminhos de morte. Mas sabemos que na Bíblia também diz, Isaías 35:8, isso se refere ao milênio, sobre o caminho santo, o caminho do santuário, o caminho de santidade. Um verdadeiro cristão, ele caminha no caminho de santidade. E veja que lá em Isaías 35:8 diz que até os loucos não errarão o caminho, achará esse caminho. Então é um caminho que leva a Deus. É um caminho que leva até Deus. E o que é que nos leva a Deus, queridos? Essa palavra, ela nos direciona a Cristo Jesus, o nosso Senhor. É o que diz lá em Salmo 119, e o verso 105, o salmista disse ali: lâmpada para os meus pés, aonde eu estou, e luz para o meu caminho. É a tua palavra. É a tua palavra. Então a palavra ilumina onde eu estou e para onde eu vou. Ilumina os pés como lâmpada e luz para o caminho. Alguém diz farol alto e farol baixo. Lâmpada para os pés, farol baixo. Luz para o meu caminho, farol alto. Ninguém chega a um lugar em trevas. Quem está em trevas fica perdido. Quem está em trevas fica pisando em cobras, serpentes, os animais ferozes. Então Cristo, na sua palavra, ele é o único caminho que leva até Deus. Essa expressão do caminho, queridos, era tão forte na mente do discípulo, na mente das pessoas contemporâneas daquela época. Por quê? Isso tem um impacto tão grande, porque o próprio Senhor Jesus, ele se referiu como o caminho. Veja só, João 14:6. Quando Tomé questiona, faz algumas perguntas, Jesus diz: eu sou singular, o. Veja que ele não fala um, mas ele fala o caminho e a verdade, singular, e a vida, singular. O que isso está nos mostrando é que Jesus é o único caminho que leva a Deus. E ele diz: ninguém vem ao Pai senão por mim. Veja que Jesus falou, disse Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Não, ele não falou vai. Ele falou ninguém vem. Porque o único caminho que leva a Deus é Cristo Jesus, o nosso Senhor, queridos. Então a nossa caminhada cristã, essa nova caminhada, inicia-se em Cristo. Inicia-se em Cristo Jesus. É uma vida com Cristo. Ou seja, é uma nova vida. Como diz Romanos 12:2. E não conformeis com esse mundo, mas sejamos transformados pela renovação do vosso entendimento. Ou seja, a nossa mente sendo transformada. Nós somos uma nova criatura. Nós nasceu do Espírito. E aí o ponto 2 do tópico 1 vai falar sobre os 3 companheiros da nossa caminhada. Sempre que nós costumamos chegar em algum lugar, nós falamos: eu vim sozinho. E alguns ainda brincam e falam: eu vim com mais 3 pessoas. Por quê? Porque você aceita Cristo, e aí Cristo, ele passa a ser o seu companheiro, e é o Espírito Santo aquele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Ele vem com a sua convenção, persuadir, convencer o homem
quando ele dá ouvido à palavra e deixa ela se mover na sua vida. E aí você também vai ter a presença de Deus. Ou seja, as 3 pessoas da Trindade que nós temos: Pai, Filho e Espírito Santo. Nós já estudamos há pouco tempo sobre isso, sobre o batismo. Tanto é que Jesus, quando se mandou batizar, ele mandou em Mateus 28, 19, que se batizasse em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não são 3 deuses, é um Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Tanto é que a bênção apostólica envolve o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos. É a Trindade, trino e uno. Cada um na sua função, mas iguais em essência. E nós temos as referências bíblicas que aí você pode estar lendo na revista, que o comentarista deixou exposto para nós. Jesus diz que carne e sangue não herdará o reino de Deus. Temos que nascer de novo, né? Nascer do Espírito. Ou seja, temos agora o Espírito Santo na nossa vida, temos o Deus Pai, o Filho e o Espírito Santo. Queridos, faça algo aqui para vocês. Quando se fala de nascer, nascimento, por exemplo, para se nascer uma pessoa comum, bios, né? A vida humana. Para se nascer uma pessoa, exige-se a participação de 2 pessoas, 2 seres, que é um homem e uma mulher. 2 homens não conseguem gerar um filho. E para que venha a ter esse nascimento, tem que ser 2. E o nascimento espiritual também não muda nada. Tem que ter 2. Jesus falou nascer da água e do Espírito. A água, a palavra. E o Espírito Santo. E nós vamos falar já sobre isso também. E veja que o nascimento espiritual, essas 2 pessoas, Paulo diz que esteve na luta. Veja que quando vai nascer um filho, começa de dentro para fora, com a penetração dentro, e aí nasce o bebê depois de 9 meses para fora. Ou seja, começa de algo interino, de dentro para fora. O nascimento espiritual não muda nada, é de dentro para fora. Não estava nos meus escritos aqui, mas o Espírito Santo colocou em meu coração. 1 Tessalonicenses 5:23. E o Deus e Pai vos santifique em tudo, em todo o vosso ser, espírito, alma e corpo. Veja que não começa com corpo, alma, espírito, alma e corpo, porque é de dentro para fora. Jesus é só o caminho que leva a Deus. Veja que caminho, verdade e vida, você vai ver isso tudo no átrio. Você vai ver no santo e no santíssimo. Caminho, você está no átrio, é o caminho que leva ao santo, depois ao santíssimo. Caminho, verdade e a vida. O caminho no átrio, a verdade no santo e o santíssimo é o Espírito. E no santo a alma. E começa a receber vida. Uma nova vida em Cristo Jesus. Queridos, Paulo disse lá em Gálatas 4:19 que também, assim como para nascer uma pessoa precisa ter as dores de parto de uma mulher. Paulo diz lá em Gálatas 4:19, olha o que Paulo diz. Para o nascimento espiritual de uma pessoa também não é fácil, exige luta, dor e sofrimento. 4:19. Paulo diz para os galáxias, os irmãos da galáxias, meus filhos, por quem de novo sofre as dores de parto,
até que Cristo seja formado em vós. Então, para que uma pessoa nasça, seja já sendo formada, começa de dentro para fora. Existe dor e sofrimento. Lá em Ezequiel 37, a restauração para receber vida espiritual, veja que começou de dentro para fora. Começou com os ossos, cada osso se juntando no seu lugar, depois vem a carne, depois vem a pele, e por fim vem o espírito de vida. E depois vem na vida espiritual, o Espírito Santo. Vocês percebem que começa de dentro para fora? Quando falamos sobre santificação, tem a posicional em Cristo, progressiva, e a completa, a definitiva, só em Cristo. Carne e sangue não entra lá no reino de Deus. Jesus derramou seu sangue todo lá na cruz, Mateus 24, 39. O Espírito não tem carne nem sangue, ele disse. No céu não vai ter sangue ou carne, vai ter corpo transformado. Ponto 2, tópico 2, o novo nascimento. Por que precisamos do novo nascimento? O termo homem, né, se destaca esse substantivo mais no grego antropo significa o homem, ou seja, o único genérico, é o único genérico, inclui todos os seres humanos, o homem e a mulher. É o uso genérico. Como a Bíblia diz, Romanos 3:23, porque todos pecaram, homem ou mulher, todos pecaram. Então precisamos passar pelo processo, né, de regeneração, experimentar uma ação divina no interior, ou seja, o nascer de novo. Ponto 2, a religião não nos faz nascer de novo. A religião não faz isso. Hoje se há uma ideia de que todas as religiões levam só Deus, que há uma religião só para defender a mistura, o ecumenismo. Todas as religiões são boas. Mas há uma única religião que a Bíblia diz. Tiago 1:27, visitar a região pura e imaculada para com Deus é essa, visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar da corrupção do mundo. Nicodemos, ele conhecia muito as leis, a tradição, e a tradição não pode estar acima da palavra, como os católicos colocam. A boa tradição é importante, a tradição não pode estar acima da palavra. Os bons costumes têm que ter a tradição. Mas estou dizendo aquela tradição que fica acima da palavra de Deus. Veja que Nicodemos conhecia tudo isso. Mas ele reconhece que Jesus tem um poder diferente, tem um poder que ele não havia experimentado. Porque ele diz, ninguém pode fazer sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Então Jesus foi direto ao ponto. Aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. É o que nós já falamos. É o nascer do Espírito Santo. Os que estão na carne não podem agradar a Deus. Dentro de nós, queridos, há dois leões. É o leão que alimenta da carne e o do Espírito. O diabo é como o leão e Jesus é o leão da tribo de Judá. Aquele leão que você alimentar mais, ele vai sobressair, ele vai ser mais forte e vai sobressair ao mais fraco. O diabo anda como um leão buscando a quem pode tragar. Se você analisar os leões, por que ele pega a zebra, por que ele ataca, por que ele mata, por que ele come, esses prendedores, por que ele destrói, é porque os animais estão fracos, é porque estão doentes, é porque eles não conseguem avançar, se evoluir, eles vão ficando para trás, vão ficando fracos. Então Satanás se aproveita dessa sua fraqueza. Você estará sujeito ao ataque do prendedor, do leão da carne. Se você deixar de orar, se nós deixarmos de ler a Bíblia, de buscar a presença de Deus, de estar na casa do Senhor, você vai ser presa fácil, Satanás. Você vai ficando para trás.
Então temos que alimentar o leão do Espírito para ele ficar forte e sobressair sobre a carne. E a natureza pecaminosa que está em nós ainda não morremos. Então nós entendemos que a religião não nos faz nascer de novo, mas o Cristo da religião, sim. E aí o tópico ponto 3 fala do novo nascimento e o seu processo. A expressão nascer de novo ali significa nascer do alto. É que algumas Bíblias já expressam isso, nascer do alto. É o nascer de Deus. Nascer da água significa gerado pela palavra. 1 Pedro 1,23. Sendo de novo gerado, porque eu já falei do nascimento natural, de um homem ou mulher. Aí fala de novo gerado, não da semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus. Não é a semente do homem, é a semente da palavra enxertada no meio do seu coração. Essa palavra, ela germinou como as 4 sementes ali de Lucas 8 e Mateus 4, Marcos 4. É a semente que caiu em boa terra, porque as outras caiu pelo caminho, pedregais, espinhos, mas a que caiu em boa terra, ela germinou e produziu fruto. Então, queridos, a água é o símbolo da palavra de Deus. Veja que essa água, aonde ela vai, ela entra levando vida. Não estou falando dessa água parada, né? Porque existem as águas lênticas, isso a biologia vai ensinar, águas lênticas, as águas paradas. E a água parada cria dengue, cria mosquito, contaminação. Mas as águas lóticas, o que é as águas lóticas? É as águas que se movimentam, águas que não são paradas, e aonde essa água vai, ela vai levando vida nas margens, dando vida na natureza, na árvore. Vós já está limpo, Jesus diz, pela palavra. Em João, eu tenho um vídeo aí que eu falo sobre o evangelho da água em João, até o capítulo 7. E no 7, 37, 38, ele diz, no último dia da festa, quem crê em mim, como diz a Escritura, rio de água viva, fluirão do teu interior. Veja que Jesus não fala de uma água parada, ele fala de uma água corrente, porque aonde vai essa correnteza, vai levando vida, vai transformando, vai mudando o ambiente. E a água ainda gera energia, gera eletricidade. Como as hidrelétricas, elas se enchem e traz luz. Aonde tem alguém que tem a palavra, ele tem a luz de Cristo, ele tem a luz de Deus. Aonde está trevas, ele vai chegando com a luz. E essa é a nova caminhada cristã. Aonde você for, você tem que iluminar aquele lugar. É nas trevas que você vai mostrar que você é a luz. Mude o ambiente onde você está. Porque eu vou aqui apagar a luz, está trevas. Você viu que você não viu nada. Porque em trevas você não tem a visão. Mas aonde a luz chega, a iluminação revela as cobras, serpentes. Veja que aquela mulher que perdeu-se a dracma, pela achar a dracma, a primeira coisa que ela fez foi acender a luz. A luz revela a sujeira na casa. A luz da palavra que vem através dessa água limpa. Minha mãe tinha um corinho que ela dizia, a água lava tudo. A água só não lava a língua dessa gente. A água onde chega, essa água corrente, ela vai limpando. Então o cristão não pode ficar na inércia, ele tem que se movimentar. O rio leva vida aonde chega. Então, veja que, de acordo com o contexto do Evangelho de João, o comentário já diz, pode se referir à antiga lei, simbolicamente e ao seu sentido. Veja, Jesus também fala dessa água no Antigo Testamento, né? Fala de fonte de águas, sobre águas purificadoras, Ezequiel 40. Tudo é símbolo de vida. Onde vai chegando, vai levando vida. Aí fala do vento também, que é o símbolo do Espírito Santo. Jesus fala da água e do Espírito. Então isso é muito importante. E aí o ponto 3, ele fala do Novo Testamento e a caminhada de fé do cristão no Novo Testamento. Veja que foi a manifestação do Senhor Jesus. No Antigo, a preparação. No Novo, essa manifestação. No Evangelho você vê muitas obras do Redentor. Nas epístolas você vê as explicações desse Redentor. E no Apocalipse a consumação.
Veja que cada evangelista, Mateus, Marcos, Lucas, João, trouxe Cristo em uma perspectiva, mostrando a pessoa de Cristo. Antiga aliança, né? Ganha traduzida pela Septuaginta. O que é a Septuaginta? Tradução dos 72 tradutores, que traduziu do hebraico para o grego, para nós, para chegar até nós. Então, o Novo Testamento, o tema principal do Novo Testamento, como diz o ponto 2, é a pessoa de Cristo Jesus, que veio para reconciliar o mundo com Deus. Que aí, Jesus traz essas três divisões, né? A lei, os profetas e os escritos, Mateus, Lucas 24, 44. A Torá, Levim, Ketuvim. Veja que o Antigo Testamento, ela aponta para Cristo Jesus. Você vai ver isso. Mesmo se for pregar de Abraão, Isaac, de qualquer um, Davi, que você for pregar, aponta sempre para a pessoa de Cristo e as suas obras. O Antigo Testamento é a sombra, o Novo é a realidade dessa sombra. Então, o Novo Testamento, queridos, o Novo Testamento é o quê? É uma jornada, né, de fé em Cristo Jesus. O comentarista diz aqui, no Antigo Testamento temos a promessa e no Novo Testamento é o cumprimento dessa promessa, que ela se cumpriu em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então, nós vemos aqui nessa primeira aula, que continua, que vai ter muita coisa boa para nós. Aprendemos aqui que o início da caminhada cristã, ela se inicia com a pessoa de Cristo. Você que não é evangélico, você que não segue a Cristo. Veja que lá em Antioquia, Atos 11, 26, era tão forte a pessoa de Cristo que Jesus não foi lá e as pessoas foram chamadas pela primeira vez de cristãos, quer dizer, seguidores de Cristo. Veja o impacto que tem ser um seguidor de Cristo Jesus. Amém? Que Deus abençoe.